Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero. A paz do Senhor, sou o pastor Valdir Paz e gostaria nesta tarde estar trazendo aqui um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Você que está me ouvindo, me vendo através deste vídeo, nós gostaríamos de deixar aqui a Palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim a Palavra do Senhor: Amados, já é a segunda carta que vos escrevo, e ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles mesmos de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pois bem, eu gostaria de estar aqui refletindo um pouco sobre esta palavra, e ela trata exclusivamente da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, porém, é bom a gente lembrar que esta volta, ela não será como a sua primeira vinda, né? Ela não será, Jesus não virá nascer novamente aqui na terra e sofrer todas aquelas atrocidades, todo aquele martírio que ele sofreu. Não. Agora a Bíblia nos fala que ele virá com poder e grande glória. E qual é a razão da sua vinda? A sua vinda, a primeira razão é tirar um povo desta terra. Aí a palavra de Deus, ela vai nos falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4 sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, a tirada de um povo aqui na terra. E nós entendemos que esta é a primeira razão, né, desta vinda, que a qual a igreja ela sempre esperou e sempre anunciou a volta do Senhor. É um compromisso, é um dever, não só de aguardar a volta do Senhor, mas também de anunciar a volta do Senhor. Haja vista, o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui que ela vai acontecer, ainda que muitos não acreditam, ainda
que até mesmo dentro do nosso meio tem pessoas que já não esperam, pessoas que já não acreditam mais, porque haja vista, acha que está demorando, né? E já começa a colocar dúvida no coração se realmente Jesus ele vai voltar. E essa volta, né, levar o seu povo, tirar o seu povo dessa terra. E o apóstolo Pedro está dizendo ainda que alguns, até por tardia, ou às vezes até nem acreditam mais, nem estão aguardando mais, o certo é que ele virá, e virá como ladrão. Ladrão, ele vem se avisa, ele não avisa, não é verdade? Mas a gente sabe também, louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que aqui ela está tratando de duas situações, o apóstolo Pedro está tratando de duas situações. Ele está falando da veracidade da volta do Senhor Jesus para buscar um povo na terra, mas também ele está falando também da veracidade de um juízo que haverá sobre a terra. Um juízo este que de forma alguma escaparão. Todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor hoje, todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus como Salvador, né? E aglomeram, como a palavra de Deus diz, que aglomeram para si ídolos, salvadores, deuses, e rejeita a verdade. E só há uma verdade, não há duas verdades, não há uma verdade meia, há uma verdade, e essa verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele definiu, olha aqui, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é interessante a gente observar, ele disse: ninguém vem e não ninguém vai. Porque se ele dissesse ninguém vai, ficaria um pouco meio vago, um pouco assim, de repente abriria assim uma brecha. Muitos hoje já tentam entrar pela janela, né? Agora ele diz bem claro: ninguém vem, tem que ser por ele. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, Jesus é este Jesus que as Escrituras revelam que é o único Salvador, não existe outro, né? Não existe outro. Os apóstolos, em Atos capítulo 4, versículo 12, eles pregaram a palavra e eles disseram ao povo com toda a certeza e com toda a sabedoria que eles tinham ali, estava falando, não deles mesmos, mas estava falando pelo próprio Espírito Santo. Ele diz, 4:12 de Atos dos Apóstolos: em nenhum outro há salvação, nem nenhum outro nome é dado para que os homens sejam salvos. Olha, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia dizendo: não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro. Nenhum outro aqui é nenhum outro mesmo, é só Ele o Salvador. E esse Jesus, ele virá. Então o apóstolo Pedro também está falando de um julgamento, de um juízo que virá sobre aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus como seu Salvador. Aqueles que querem fazer o seu próprio caminho para a salvação, né? Querem fazer o seu próprio caminho para a salvação. E a Bíblia diz que o Senhor vai entrar em juízo com este povo, assim como foi nos dias de Noé, né? Noé anunciavam a volta de Jesus, Noé falavam de arrependimento também, Noé, aleluia, pregoava a justiça de Deus, e as pessoas não estavam nem aí. As pessoas estavam casando-se e dando-se em casamento, ou seja, festejando,
alegrando-se, uma suposta alegria, e essa alegria que nós vemos hoje, a maioria é uma alegria fabricada, né? Que é uma alegria que ela tem que ser induzida, não é uma alegria de verdade. Uma alegria que ela necessita de um copo de cerveja, ou de uísque, ou de cachaça. Uma alegria que ela só vem se eu fumar um cigarro de maconha, ou cheirar a cocaína e outras drogas por aí. Uma alegria que é só se eu tiver na orgia. Não é uma alegria. Isso não é uma alegria. Essa é uma falsa alegria. E as pessoas, infelizmente, por rejeitarem a Deus, elas prezam por esse tipo de coisa. E a Bíblia diz que até que Noé entrou na arca, e Deus agora mandou o dilúvio e matou toda aquela geração. Somente Noé e sua família foi salvo. Hoje, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Pedro está fazendo uma referência ali interessante. A terra que hoje existe está reservada para o fogo. Para o fogo. No dia do juízo dos homens ímpios. Olha aí, que coisa interessante. Nós estamos vendo aí a situação que está o mundo. É só um estalar de dedo de Deus para dar uma sacudida nessa humanidade. E esse coronavírus aí, ele é um estalar de Deus para dar uma sacudida na humanidade. A humanidade vê o homem parar para pensar e ele vê que ele não é nada. Ele vê que ele é um miserável, que ele precisa de Deus. O homem vê que se Deus quiser, nesse presente momento, ele pode trazer sobre o homem uma calamidade tal que de modo algum o homem poderá escapar. Hoje nós estamos vendo aí a aflição que está na casa do pobre está na casa do rico. Viu? A aflição que está na casa do pobre está na casa do rico também. Porque há algumas situações que o homem ele acha que ele é superior. O homem ele tem chegado no estágio em que nós não esperávamos, nós que eu estou dizendo é quem conhece a palavra de Deus, não esperávamos outra coisa que não houvesse aí uma intervenção de Deus na humanidade nesses últimos dias. Porque o homem se tornou extremamente perverso. Extremamente perverso. E as consequências estão aí, nós estamos vendo. Porém, nós sabemos também que tudo isso aí também é um presságio também desta volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Bíblia revela que aconteceriam estas coisas, e a Bíblia ainda fala mais, que virão coisas que o homem ele vai desmaiar de terror, coisas que virão sobre esta terra, que o homem corajoso ele vai desmaiar de terror. E nós estamos vendo aí um pouquinho, um comecinho, do que a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que revela que virá. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus é o Salvador e Ele quer salvar você. Salvar não é salvar você do coronavírus, é salvar a sua alma, é salvar você do dia desta grande ira que virá sobre a terra, do dia
desse momento a qual Deus entrará em juízo com o homem. E ai do homem, se ele não tiver a justificação através do sacrifício vivo e eficaz que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós falamos em aceitar Jesus, não é dizer que tem Jesus dentro do seu coração desde quando nasceu, não. Aceitar Jesus aqui é viver uma vida de acordo com os seus mandamentos. É viver uma vida, é seguir aquilo que Ele tem determinado. Como Ele falou em Mateus 28, vocês vão por todo mundo e vão ensinar todas as nações. Vocês vão ensinar ele a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Então, aceitar Jesus aqui é ter Ele como seu Senhor e único Salvador. Senhor quer dizer que é Ele que comanda a nossa vida. E aceitar Jesus aqui é viver uma vida que vai agradar ao Senhor. E não é viver meio termo, é viver uma vida que vai agradar ao Senhor. Então, no dia do juízo, ai daquele que não estiver debaixo desta justificação que veio para o homem pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu convido a você que me ouve, a você que me vê, examine as Escrituras, como Ele mesmo disseste, examinar as Escrituras, porque cuideis nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É o que Jesus falou. Examina as Escrituras. Examina as Escrituras. Nós vivemos numa época em que o homem inventou muitas coisas, inclusive deuses. Quantos deuses? Quantos deuses o homem inventou? Agora, eu pergunto, esses deuses podem livrar no dia do juízo? Não, de maneira alguma. Porque são invenções do homem. Invenções essas que abominam aos olhos de Deus. Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus traz juízo sobre a humanidade porque rejeitam em conhecê-lo e em troca disso adoram imagens de répteis, de homens e outras coisas mais. A ponto nós vemos aí, se eu não me engano, na Índia, até uma vaca é considerada como um Deus para eles. E o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus que Ele espera de nós uma adoração. E ao homem tem o privilégio de poder adorar Ele em consciência. Aí a Bíblia nos fala de culto racional. Você tem intelecto, você tem capacidade intelectual para adorar a Deus com a consciência plena. No entanto, o homem não faz. No entanto, o homem adora isto, adora aquilo e deixa de adorar o Criador. Por quê? Porque Jesus, em João capítulo 4, Evangelho de São João capítulo 4, ele falou para aquela mulher, ia chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. A quem você está prestando adoração? A quem você está prestando adoração? A uma imagem de escultura? A um homem? A um animal? Ora, a palavra de Deus ela é taxativa nisso. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não é o pastor, não é o Papa, não é o padre, não é o... Não. É Jesus, não é a igreja fulano de tal. Não, é Jesus Cristo. É Ele o mediador. É aquele que Ele fala por você a Deus.
Ele fala por você, Deus. E além de ser mediador, 1 João vai falar que ele também é o nosso advogado. Não tem ninguém lá em cima que intercede por você quando você peca, se não for Jesus. Então, por estas coisas, virá um juízo de Deus sobre a humanidade. Um juízo muito mais terrível do que essa momentânea tribulação que nós estamos enfrentando através desse coronavírus. Isso aí é fichinha diante do que virá. Então eu convido a você a examinar as Escrituras. O homem, ele vai ser condenado pela sua ignorância. Pela sua ignorância, pelo seu egoísmo, pela sua presunção, pela sua falta de humildade em reconhecer Deus em sua vida. E esse reconhecimento, ele vai muito além de saber que Ele existe. Jesus falou assim: que adianta vocês me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Então, eu quero deixar esta palavra a você que me ouve. Esta é uma boa hora para dar uma refletida. Busque a palavra do Senhor. Busque os evangelhos. Leia aí o evangelho, porque o evangelho é o evangelho da salvação. Se você, toda a Bíblia, ela é uma maravilha, mas hoje, o que vigora é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque aí, você tem a Bíblia na sua casa, procura aí conhecer um pouco mais dessa salvação. O livro de Mateus vai começar a falar, e até o livro de Apocalipse você vai ter informação sobre esta salvação, que não vem por outro, é somente Jesus. Então deixa aí esta palavra para você, que o Senhor te abençoe, te dê graça, e que haja fé, que a fé a partir de hoje, ela começa a brotar no seu coração. E a Bíblia diz: a fé virá e ouvirá por ouvir a palavra de Deus. Que esta fé ela possa ser gerada aí no seu coração, e você possa começar a buscar, a conhecer o Deus que as Escrituras revelam. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.